Graça e paz, meus irmãos, estamos iniciando mais um episódio do nosso Lago Talk. Hoje é um dia muito especial, temos um casal muito querido na Lagoinha aqui com a gente. Eu já vou apresentá-los, mas eu quero, nesse primeiro momento, agradecer todos aqueles que fazem parte deste projeto, que nasceu primeiro no coração de Deus e que hoje também conta com apoiadores. O primeiro deles eu quero destacar aqui nosso patrocinador, o Benitos Pizzaria, né? Nós temos a alegria de tê-los aí também participando com a gente como patrocinadores. Então, se você quer conhecer o trabalho, né, entre no Instagram Pizzaria Benitos. Lá você vai encontrar várias promoções na semana, né, várias ações também que eles fazem, né, sociais e para a comunidade, um trabalho sensacional. Quero também agradecer o Forni Assados, né, o pão de queijo do Tio Els, famoso. Ele está também patrocinando esse podcast. Além do pão de queijo, tem o croissant congelado, tem outros salgados também, e eles fazem entrega para toda Tatuí região, gratuita. Você pode também entrar em contato. O Instagram é Forni Assados. Também quero agradecer a Pura Água, que faz parte também, filtros do Rubens, Gabriel Moura, são os nossos irmãos. Então, além da água de qualidade, né, através da manutenção que eles fazem, troca de filtro, eles fazem também entrega de materiais, aí, de equipamentos para todo o Brasil. Então você pode entrar em contato também, Pura Água Filtros. E também Las Carolas, essa aqui as mulheres amam, uma das nossas patrocinadoras também desse projeto, loja de roupas aí, né? Então a mulherada que está procurando um look novo, agora tem Black Friday, né? Tem final de ano, então você pode também procurar a Carol, toda a sua equipe, tem um atendimento sensacional, Las Carolas para você. E por último, nosso irmão também, Paulo Vicente Ana Paula, que nos abençoa através, né, da Mecânica Ribeiro, né, esse casal tão precioso, já tem aí vários anos de experiência na troca de óleo, manutenção preventiva, suspensão, enfim, todos os trabalhos aí que há necessidade para o seu carro, para manutenção. Você pode procurar o serviço dos nossos irmãos. O Instagram é Mecânica Ribeiro. Então pode entrar em contato com os nossos irmãos. Então, agradecemos nossos patrocinadores. Então, quero, nesse momento, apresentar os nossos convidados. Eu tenho a alegria de receber aqui com a gente, né, o pastor Gustavo Pobel, a pastora Renata Borges, esse casal, né, que eu falo que é muito precioso para a Lagoinha, porque eles estão aí viajando o Brasil todo e fora do Brasil, né, como professores do Carisma. Eles são pastores e professores do Seminário Carisma Global. O pastor, né, Gustavo, desde 2007, ele também é autor, né, dos livros da Grade do Carisma, que é Liderança, e Cristo é aquele que cura. Eles pastorearam também uma Lagoinha lá de Igarapé, com mais de 10 anos, também servindo naquela cidade. E hoje eles fazem parte como pastores auxiliares de Alphaville e também como diretores do Seminário Carisma de Alphaville. Então, com muita alegria, recebo esse casal precioso, sejam bem-vindos. Obrigado, Em pastor. nome de Prazer é nosso Jesus. estar aqui. Né, a pastora já está ministrando durante essa semana as aulas, o pastor vai estar ministrando também no nosso culto fé. E nós temos a alegria já de conhecê-los aí através do Seminário do Carisma. Eu quero então que vocês possam compartilhar um pouquinho também da história de vocês, nesse viés, né? A temática de hoje, né, do podcast é falar sobre a importância do ensino. Então nós queremos ouvir um pouquinho da história de vocês. Então a primeira pergunta é: como que gerou esta paixão pela palavra? Como que foi a relação na vida de vocês a partir do ensino? Né? O pastor Gustavo já começou desde 2005, 2006, lá na Matriz, com o Carisma. Como que foi esse início? O envio, né? Para estar primeiro como estudante e depois surgiu a oportunidade como professor também de um seminário. Na verdade, eu tenho 22 anos de conversão, pastor, e aí, desde as minhas primeiras, né, experiências na igreja local, sempre fui ligado de alguma forma ao ensino. Né? Eu fui salvo por Jesus com 19 anos numa Assembleia de Deus, e eu lembro que uma das coisas que mais me chamavam a atenção eram as escolas dominicais. E aí eu frequentava a escola dominical na classe dos jovens. No meu segundo ano já de conversão, acho que, não lembro se talvez pela interação ou pela oportunidade, o líder lá da classe perguntou se eu queria dar algumas lições. E aí eu passei uma noite inteira, né, quase que a madrugada anterior ao domingo na escola dominical, já estudando. E aí aquilo me chamou muita atenção, eu já sabia que essa área já vinha forte no meu coração. Fui chamado também para servir na equipe, né, e formar a liderança também dentro desses 3 primeiros anos de conversão ali. Eu sou de Vitória do Espírito Santo, então
nessa assembleia foi o meu começo de caminhada. E aí eu tive a oportunidade, então, de ver uma propaganda na Rede Super e conhecer o Seminário Teológico Carisma. E quando eu fui no Carisma, eu me apaixonei, né? Eu fiz o ano 2005, 2006. Já como aluno, eu já pude me dedicar muito, né? Eu fui, inicialmente, me preparando para trabalhar, para poder estar envolvido ali em Belo Horizonte. Mas eu lembro que os meus pais me deram a oportunidade, né? Na verdade, junto com a minha avó, os meus pais junto com a minha avó, de pagarem esse tempo de seminário, e aí eu me dediquei ainda mais, né, as manhãs nas aulas, né, corriqueiras, e à tarde, então, estudando ou servindo em alguma área da igreja. E eu lembro que no dia da foto de formatura do meu segundo ano, 2006, o diretor do Carisma, então, me chama para fazer parte do quadro de pastores e professores do Seminário Carisma. Isso foi para mim uma surpresa. Na verdade, primeiro como professor, 6 meses depois como pastor. Então, para mim foi uma surpresa. Eu já estava bem envolvido nessa área de ensino e desde então eu não tenho parado. São 18 anos dando aula no Seminário Carisma. Glória a Deus. A pastora Renata, ela já começou a ministrar um pouquinho depois, né? Isso. Como que foi? Como está sendo a sua experiência? Não, na verdade, a experiência com sala de aula foi desde sempre, né? Uhum. Desde criança, eu falava que eu gostaria de ser professora, né? Quando se pergunta qual que é a sua profissão, professora. Só que eu nunca imaginei que seria professora de um seminário. Eu sou formada em engenharia, sou doutora em engenharia, então, assim, tudo é encaminhado para ir para essa área de ensino. E Deus me pegou, assim, de surpresa, né? Porque as surpresas de Deus são grandiosas, né? Sim, São maiores do que verdade. as nossas. E 2017, no Carisma, fazendo Carisma, ali eu me apaixonei ainda mais, né? Tantos anos, né, dentro da igreja, e o Carisma abre a sua visão com coisas que às vezes você achava que sabia e você descobre que você não sabia. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais e a gente quer cada dia mais aprofundar nesse ensino. E aí, né, depois do Carisma, continuei estudando, continuei, né, dentro dessa área e comecei, né, a lecionar no Carisma em 2023. E desde então, né, dando aula pelo Brasil todo, pelas nações. E aí o Senhor surpreendendo cada vez mais. E é tão lindo ver, né, dentro da sala de aulas, né, os alunos cada dia mais apaixonados pela palavra, querendo aprender mais. Isso arde no nosso coração, né, quando a gente está ali ensinando. Sim, é verdade. E vocês fazem parte hoje de uma preparação, né, ministerial de pessoas ali que querem buscar esse aprofundamento. Quais são as qualificações que vocês hoje, né, nesse lugar de mestre, de professores, quando vocês realmente ministram e ensinam, quais são as qualificações de um mestre segundo o coração de Deus? O que ele precisa ter? Porque tem muita gente que acha que é só formação teológica, né? Eu tenho um seminário, eu tenho uma faculdade, eu já sou mestre da palavra. Mas o que vocês entendem até, né, biblicamente, como mestre segundo o coração de Deus, aqueles que são destinados para o ensino? A experiência que eu tenho, graças a Deus, durante esses anos, esses 18 anos, é ficar 9 anos em Belo Horizonte, só praticamente no Carisma, e servindo a igreja local a partir do Seminário Carisma. Depois, como você falou, para Igarapé, nós nos casamos, e aí passamos a pastorear uma igreja local, e ao mesmo tempo termos o seminário lá em Igarapé e darmos aula a partir de uma igreja local. Então eu posso dizer que você descobre, né, tanto alguém que faz o contato, né, do carisma para a igreja local e da igreja local para o carisma, você descobre que o coração desse aluno que se desperta para o ministério de ensino, que ele precisa amar a igreja local como alguém que é assim, pronto para servir a partir daquilo que ele recebeu. Né? Não é só alguém que se manifesta como um interessado nas escrituras, nem só alguém que gosta de livros, nem só alguém que gosta de ler em si, mas é alguém que realmente se conecta à igreja local. Você vê que tem a ver com o chamado de Efésios capítulo 4, versículo 11, que a Bíblia diz que Deus deu uns ele, o Senhor, concedeu dons, dando uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esse amor à igreja local, para mim, é um ponto que você descobre alguém realmente no ministério de ensino. Mas há características bem peculiares, né, Renata, da Dons Ministeriais, vai me lembrar também de algumas características, que são, né, quando você descobre alguém despertado para a área do ensino como mestre, ele vai ter uma vontade de estar mais próximo, não só do texto bíblico, mas da meditação desse texto,
descobrindo as nuances, né? Descobrindo os detalhes. Né? Alguém que gosta de ver a palavra no original e ver quais são os seus significados e como aplicar no texto. Alguém que gosta de ver quem é que está falando naquele texto, qual é o contexto do texto, o que aquela carta diz sobre isso. Né? Tudo isso é aquela curiosidade santa de realmente buscar na palavra de Deus uma profundidade maior. E aquela coisa assim, eu quero entender profundamente, mas eu também quero explicar simplesmente. Sim. Então o mestre tem essa característica também, alguém que gosta de estudar profundamente, mas na hora de falar, simplifica, né? Coloca em 2, 3 pontos, coloca, né, de alguma forma assim, simplificada, dá ilustrações, coloca na vida prática. E aí um degrau ainda mais que eu posso dizer, é alguém que também gosta de fazer a sua voz ouvida, a liderança da igreja com relação às necessidades que a igreja local tem com relação ao ensino. Então, quando você vê alguém levantando uma bandeira de ensino, né, com afinco, porque é alguém que, né, foi para o seminário, né, se apaixonou pelo estudo das Escrituras, se envolveu na revelação do Espírito Santo através, né, mostrando o que é realmente a aplicação da palavra de Deus e qual o seu significado, é alguém que depois também se torna alguém que leva essa bandeira. Né? Quase que dizendo assim, se não for o pastor, né, a pastora, né, na frente para dizer assim, pastor, lembra disso, pastor, olha a nossa linha de ensino, olha a forma que nós precisamos levar a igreja à maturidade, olha como é que o ensino das Escrituras não podem ficar miúdos, né? Precisa ser com graça, com muita abundância. E aí a gente vê que isso se torna, o ensino se torna ferramenta de discipulado, né? Se torna voz de governo, se torna um lugar pelo qual a palavra de Deus leva desde o esclarecimento à maturidade. Sim, é verdade. Acho que ficou bem completa a resposta. Mas se eu puder acrescentar, né, quando a gente, né, como ele falou, uma das matérias que eu leciono no Carisma são dons ministeriais, né? E a gente vê muito claro a diferença de cada um dos dons e como cada um se manifesta, né? Como quando cada pessoa que tem aquele dom, né, reage diante das situações. E na palavra todos somos chamados para ensinar. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem um dom de mestre, você vê que ela vai mais profundo. Né? E quando o mestre ensina, tem essa característica, né, do amadurecimento, das pessoas entenderem a profundidade. E o mestre, ele não vai querer somente estudar livros, ele vai direto na palavra, né? Ele é Bíblia. Então, ele não vai ficar... ele vai ouvir de outras fontes, ele vai pesquisar outras fontes, mas ele sempre vai voltar para o principal, que é a Bíblia. Verdade. Então, ele vai sempre ver o que outros teólogos falam, o que outras pessoas estão falando sobre aquele assunto, mas ele vai sempre voltar e falar assim, não, mas o que o nosso Deus está falando aqui na palavra dele? É verdade. Então, o mestre, ele vai estar sempre esse afinco de trazer a verdade, porque um mestre que é de verdade mesmo, ele não suporta heresia. Então ele vai ouvir e vai conferir, né? Um bom bereano lá vai lá conferir se está tudo certo, o que está sendo falado, e trazendo esse amadurecimento para a igreja, né? Trazendo esse amadurecimento para aqueles que estão ali ouvindo. E a característica para mim que eu sempre me encanta no mestre é que quando você escuta um mestre falando, você fala assim, que Bíblia que ele está lendo. Porque você olha e fala assim, eu já li esse texto e eu nunca, isso me saltou aos olhos. Mas o mestre, ele tem essa característica, né, do Espírito Santo revelar coisas ali que muitas vezes a gente passaria batido, não perceberia. E quando você escuta um mestre ensinando, você fala assim, é diferente. O amor, né, como é falado, também transmitido a mensagem, né? Isso é muito importante. E falando também sobre a importância do ensino, né, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, é característico da pós-modernidade, é de fato essa experiência rápida que as pessoas às vezes buscam dentro de uma igreja, né? A gente sempre brinca, né, aquele meme de a fila da escola bíblica e a fila da profetada, né? Quem quer receber a profecia e quem quer realmente aprender a partir das escrituras. Como que vocês avaliam hoje, né, essa experiência rápida, essa característica, né? Por que o ensino bíblico sólido, ele é essencial para a saúde de uma igreja local? Por quê? A gente poderia pensar de várias formas, né? Mas uma das formas básicas é que quando nós olhamos para o Velho Testamento, descobrimos que Deus deu a Moisés a lei, mas ele levanta os profetas para explicar e aplicar essa lei. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos Jesus, né, trazendo os evangelhos, e os apóstolos vêm depois para também
a partir daquilo que Jesus falou, explicar e aplicar as Escrituras, ao ponto da Bíblia dizer que a igreja primitiva ela estava baseada em Atos 2:42, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se olharmos o que é a solidez de uma igreja pelo modelo bíblico, um dos 4 pilares, né, da solidez de uma igreja é exatamente esse ensino apostólico, essa palavra de Deus, ela traga, né, pelo próprio texto bíblico, mas também aplicada, né, explicada e aplicada com muita qualidade. Eu acho que fazendo esse contraponto sobre aquilo que é a nossa geração, né, a geração da experiência, a geração da superficialidade, do raso, Jesus já contou essa parábola, dizendo que o semeador saiu a semear, e dá a ideia que é realmente o próprio Deus, né, levando a sua palavra ao coração da humanidade. E aí ele fala sobre 4 terras, né? A primeira foi lançada à beira do caminho, é um solo que muito pisado não teve penetração, então não há entendimento. O outro é o solo rochoso, que recebe até com alegria, mas logo vem alguma outra emoção, ele rouba a prioridade da palavra. O outro é a semente que cai nos espinhos e abrolhos, fala sobre verdade, sobre vontades arraigadas, né? Fala sobre essas ambições dessa terra, sobre as preocupações e as riquezas deste mundo, mas também a outra diz que o solo que cai, a semente que cai no solo da boa terra, 30, 60 e assim por 1. Então ali há. Então qual o problema das 3 primeiras? É exatamente a superficialidade. Uma não há penetração, outra, né, uma superficialidade maior, outra um pouco mais profunda, mas não chega ao lugar da penetração. Então, se nós pensarmos que a igreja só vai viver de experiências, essa igreja ela vai se tornar uma igreja rasa. Jesus disse, né, terminando o Sermão do Monte, que ele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se não há edificação da vida, até mesmo da vida cristã, em um lugar sólido que é a rocha, que é Cristo, e como nós nos conectamos a Cristo pela sua palavra, então nós vamos entender que mesmo uma vida cristã pode ser vivida de forma superficial, de alguma forma, né, ela é instável, ela pode ser frágil, porque ela não foi para esse lugar da profundidade. E eu concluo dizendo, você fez esse contraponto muito bem feito, né, a fila da escola dominical, quer dizer, do ensino, seja pela qual estratégia, né, temos as nossas igrejas hoje, o Seminário Carisma hoje, não é um substituto, mas é uma estratégia complementar às antigas escolas dominicais, que hoje nós temos seminários modulares, em que a gente enche, graças a Deus, as nossas igrejas de homens e mulheres que querem aprender mais da palavra de Deus, uma estratégia extraordinária, mas o fundamento é o mesmo. Mas quando você vê uma fila de profecia, muita gente quer estar nela. Talvez seja esse, pastor, o equilíbrio que a gente precisa hoje nas nossas igrejas. Problema nenhum com a profecia, nem com o ministério profético. Mas o exagero do ministério profético hoje tem nos levado a esquecer, ou não esquecer, a não priorizar esse lugar do ensino. E eu gosto de dizer, depois de 18 anos dando aula, que o carisma, né, na verdade, o ministério de ensino, mas o carisma para nós aqui como modelo, ele vem para fazer 3 coisas na igreja que são essenciais. Primeiro, o ensino da palavra vem para amadurecer a vida do cristão. Então é impossível alguém ser exposto profundamente às Escrituras sem amadurecer. Então o amadurecimento vem pela palavra de Deus e a prática dessa palavra. Segundo, o ensino de forma saudável na igreja, ele vem trazendo também o despertar do coração do cristão, se tornando um voluntário que se levanta para servir biblicamente. Então alguém que agora tem um ardor no coração, eu recebi tanto do Senhor, que eu não posso ficar sentado, eu preciso me levantar para tocar a vida de outros a partir daquilo que eu fui tocado também. É o que nós chamamos de liderança leiga ou voluntária, né? E terceiro, são os vocacionados. A igreja não vai viver só de pessoas, vamos dizer assim, contratadas a um serviço, mas a igreja é feita, as colunas da igreja, os carregadores de piano, né? Desde o governo até quem serve né, em todas as atividades, vão ser feitas dos vocacionados. Então, quem descobre os vocacionados, os apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres, é um ensino profundo das Escrituras, que rompe essa superficialidade e trazem corações despertados e capacitados para viver o ministério de forma intensa. Sim, e é interessante porque quando a gente, né, o pastor falou muito bem do carisma aí, esses 3 pontos, né,
A gente está vivenciando, né, como própria igreja local, testemunho de tantas pessoas sendo transformadas a partir do seminário, né? E justamente porque o carisma ele carrega essa vivência da palavra e do espírito, né? E porque sempre há um receio, né? A gente recebe muita gente de outras denominações, né, que começam a fazer parte da igreja, e aí vem com aquele pensamento, né? Ah, eu já fiz seminário, eu já fiz lá da minha igreja, já fiz tanto, né, já fiz faculdade, tudo. Mas quando começa a fazer o carisma, entende a intencionalidade do seminário, né? Que é justamente isso. Não é dar uma bagagem, uma ferramenta apenas teológica, mas essa vivência ministerial, esse amor pela igreja local, que eu acho que é o que falta em muitos seminários, né? Que esse amor, esse interesse pela igreja local. Interessantíssimo, né? Ele estava dizendo, há uma carga teológica muito grande no seminário, e estudar é maravilhoso, né? Quem ama estudar ou quem passa por um lugar de experimentar ainda mais a profundidade do conhecimento bíblico, é apaixonante o estudo, mas ele está dizendo, eu chegava mais cedo para me apaixonar pelo Senhor através, primeiro, de uma vida de oração, um contato pessoal, para depois estar nas Escrituras e não me apaixonar mais pelo estudo, não a Escritura em si, porque a Escritura nos conecta a Deus, mas o estudo em si, né? E por outro lado também, eu já vi muita gente que vai pelo lugar do fervor espiritual através de uma vida mais emotiva. Sim. E não tem a lenha da palavra para o genuíno fogo do Espírito. Agora, se você junta as duas coisas, Exato. alguém já disse, né? Como é que um bom perfume ele é descoberto? O bom perfume ele tem uma excelente essência, mas ele também tem um bom fixador. Uau. Então alguém já disse isso, né? Que o poder de Deus, essa expressão da própria vida no Espírito em nós. Então esse bom perfume de Cristo vem pela unção do Espírito Santo, mas precisa vir através da palavra. A palavra é o fixador. Não só para alguém dizer assim, a experiência que eu tive ficou lá atrás. Não. A experiência que eu tive com o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, continua na minha vida até hoje, né? É maravilhoso. Eu acredito que a experiência do carisma também, ela é essencial por isso, porque ela não é simplesmente palavra, né? A gente diz que o carisma é um seminário da palavra e do Espírito. Então, no carisma você vê, né, a multiforme graça do Senhor, porque não são só mestres que dão aula, né? Você vai ter uma aula com um profeta, você vai ter aula com um evangelista, e ali você não fica preso somente à teoria, né? O carisma te incentiva a ir para a prática. Então não adianta nada também você só ouvir, só estudar e não colocar aquilo em prática. Então, acredito que o ouvir, o estudar, o buscar mais é importante. Mas é importante também tanto quanto é fazer. É verdade. Então, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está estudando, você praticar, né? É como, né, tem uma ministração, né, do Gustavo, que ele fala, né, que é como se fossem as duas pernas. Uma é o ouvir, mas a outra é fazer. É o que eu vou falar hoje. Aí, ó, Culto fé. Fundamentos, E se você só ouve e não pratica, você tem uma deficiência. Mas você só praticar sem ouvir, você está perdendo fundamento. Uau, então você precisa dos dois andando junto para chegar no objetivo e não perder esses dois lados, né? De ter o conhecimento, mas ter também esse experimentar, né? De estar em comunidade, de estar com irmãos, de sentar nas mesas, de ouvir na experiência dos outros também. Isso tudo é importante. É maravilhoso. Eu tenho uma dica também, lembrando, tá? Durante alguns anos eu via que alguns seminaristas ficavam orgulhosos pelo conhecimento que adquiriam. Aí um dia o senhor me deu uma frase, e como diretor de vez em quando eu falo ela lá, em Alphaville, né, em outros seminários, eu digo que o seminarista ele vive bem o seu tempo de seminário quando ele ama a igreja local. Então o seminarista que só adquire conhecimento para si, ele pode se perder, ele pode se tornar orgulhoso, achar que ele está um passo à frente do que os outros, né? Mas quando o seminarista vive para a igreja local, quer dizer, tudo que eu recebo, vou derramar na igreja local, então ele é o melhor seminarista que pode existir. E aí quando chega na igreja local, o que a igreja local precisa também pensar? Ela também precisa pensar na sua expansão em missões, né? Então o seminarista, igreja local, missões, e o missionário entender que o seu galardão está na eternidade o esperando. Então sempre olhando um passo à frente. Isso nos ajuda muito, né, a viver na prática da palavra do Espírito também. Glória a Deus. Uau, isso é muito, muito bacana a gente ouvir isso. E aproveitando também, né, falando do carisma,
vocês têm alguma experiência, alguma história de algum aluno ou de vocês mesmos que marcou profundamente, assim, dentro desse contexto de lecionar, de ensinar, né? Tem alguma coisa que aconteceu em alguma cidade específica que marcou muito a vida de vocês através do Seminário Carisma? Meu Deus, foram Tantas coisas. Meu Deus. Mas Eu posso uma dizer específica. que para mim é muito difícil até elencar uma, porque eu dou duas matérias, né? Na verdade, eu dou mais de duas, mas duas especificamente, que são matérias que geram muitos testemunhos. Sim. Eu estou aqui lecionando aqui em Tatuí prosperidade bíblica. Sim. E aí, cada turma que eu vou, ouvindo dos alunos os testemunhos do que Deus tem feito nessa área da vida das pessoas. Então, assim, você ouve testemunhos grandiosos, né? Testemunhos de pessoas que ganharam valores altos, que estavam presos, né? Que não estavam para receber e nunca recebiam, e que, diante do conhecimento da palavra, né? Deus vai lá e abre esse recurso, né? Que os recursos Deus já está disponível para nós. Agora basta a gente estar preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus dá conforme a nossa capacidade. Então, quando a gente se capacita, quando a gente aprende, a gente entende que todo recurso que vem tem a ver com o propósito que nós temos na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, o Senhor dá e nos dá cada vez mais. Então, assim, testemunhos dessa área são gigantescos. Dou aula também de dons ministeriais. Então, eu saio feliz em toda aula que chega algum aluno no final e fala assim: professora, agora eu sei qual que é o meu dom, agora eu sei por que eu tenho que estar nessa área dentro da igreja. Uau. Então, ver os alunos se encontrando, ver os alunos sabendo o real propósito da sua vida, né? Para que eles foram criados, para que eles estão aqui nesse mundo, o que o Senhor os quer fazendo, isso acho que não tem preço. Então, eu não posso elencar um que seja importante ou que você tenha chamado a atenção, porque cada um deles tem um significado, né? E quem não fez carisma é a oportunidade de experimentar isso também na prática. Porque eu gosto muito de ouvir os testemunhos, porque muitas vezes a gente conta muito testemunho na sala de aula, mas quando você ouve dentro da sua igreja, algo de alguém que está ali do seu lado, que viveu e que, né, entendeu isso, você fala: se ele está aqui perto e está aprendendo, então eu também vou para esse seminário, porque ele vai fazer também, né? despertar em mim algo que às vezes nem eu sei. E o Carisma fez isso comigo. Quando eu fui pro Carisma, nunca imaginei na minha vida estar no lugar onde eu tô hoje, né? E o Carisma, a gente fala, né, que é o melhor ano da nossa vida. É o melhor ano por quê? Porque quando você aprende através das Escrituras, não tem revelação maior do que essa, né? Que é o próprio Deus te revelando o que é o seu chamado, o que você foi criado para fazer, o que você foi criado para ser. E isso, eu acho que é o maior testemunho que a gente pode ter. Maravilhoso. Eu também tenho muitos, né? Mas eu lembro de uma jovem senhora que ela estava para fazer uma cirurgia para tirar um câncer de pele do nariz, e ela tinha sido diagnosticada com um câncer maligno, e ela, numa das sequências, né, de Cristo, aquele que cura, ela foi curada, ela foi restaurada. E aí, esses dias eu fui postar, acho que foi postar um Reels, né, falando sobre esse tema, e ela lembrou, ela de Manguinhos, lá do Espírito Santo, ela: pastor, eu quero te lembrar que numa das suas ministrações eu fui curada, e glorificar o Senhor até hoje por isso, né? Foi um câncer que Jesus me curou e benção. E agora, nessas últimas semanas, eu pude dar aula de liderança cristã lá também, na nossa unidade, né, de Alphaville. E aí a gente tem várias cartinhas, né, dos alunos no final para os professores, e alguns me chamaram muita atenção, né, com relação a... Me despertou aquilo que eu tinha dentro de mim, na verdade, não era só uma ideia, tinha a ver com o propósito de Deus, e eu entendi, estou pegando isso para mim, vou colocar agora em prática. Eu acho que esse poder, né, porque nós entendemos, né, que todas as ciências, elas são importantes se bem utilizadas. Sim. E a gente tem as áreas das psicologias, das psicoterapias, né, das psiquiatrias e tudo mais, ou também, né, das autoajudas. Isso pode nos ajudar, organiza as nossas emoções, mas nada se compara à revelação da palavra de Deus pelo Espírito, né? É como uma âncora de alma, é como uma convicção que se acende e ninguém consegue tirar, é como realmente a palavra se tornando lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, quando nós temos esse feedback dos alunos, né, de estar assim: não foi só uma carga de ensino teológico, mas foi Deus falando comigo através da exposição das Escrituras. E no Carisma a gente faz isso, né? A gente tenta fazer o máximo
uma matéria que a palavra de Deus vai estar aberta, ela tem uma carga, né, mais bíblica, né? A Bíblia por si mesmo, né, se falando, dentro de matérias organizadas, doutrinariamente, é claro, mas assim, na unção do Espírito Santo, quando a palavra rema entra, né, aquela palavra revelada ao coração, e aí muitos testemunhos de pessoas que realmente, ao ouvirem a voz do Senhor pelas aulas, tiveram a sua vida transformada, impactada. Glória a Deus. E eu acredito que um outro ponto, né, nós estávamos à frente de uma igreja, e desse outro lado, né, não como professores, né, mas na igreja a gente vê como que uma igreja amadurece. Meu Deus. Né, você, né, como pastor da igreja, você Sim. deve ter visto, né, que com essa turma do Carisma aí já quase se formando, né, Sim, como que já é diferente, né, a liderança, os ministérios, é verdade. como que isso traz, né, um fundamento mesmo para dentro da igreja. Então, às vezes o pastor fica meio assim, eu não sei se eu ponho um carisma, eu não sei se eu envio, né, minhas ovelhas para fazer o carisma numa outra igreja que tenha carisma. Mas quando o pastor entende, né, como que isso transforma, lá em Igarapé, quantos pastores que foram formados através do carisma? Nós tínhamos 19 pastores, 17 foram formadas lá durante Dentro da igreja, 8 anos, fazendo né, carisma. dos 10 que nós estávamos lá, 8 anos, 2 anos depois nós levamos, né, então há 8 anos a gente experimentou o carisma lá e vimos 17 pastores ordenados na casa. Uau. E aí nos tornamos uma sub-regional pela abertura de novas igrejas a partir desses líderes, né? Eu gosto de dizer que é como um efeito flecha, né? Arco e flecha. Na verdade, você, quando abre o carisma, geralmente são aqueles mais ativos que vão fazer o carisma. E aí você tem aquele efeito de puxar para trás, né? Parecendo assim, olha, agora esticou, colocou ainda mais coisa na agenda, mas daqui a pouquinho, quando esse povo é liberado, eles vão com muito mais consistência, né? E os pastores realmente precisam de confiar que uma parte da formação da sua equipe precisa passar por um bom seminário, e no nosso caso em Lagoinha, que é o carisma. É verdade, para nós foi um presente de Deus mesmo, né? A gente estava naquele processo já de solicitar o carisma, por ser também uma sub-regional, né? Nós nascemos além com a Lagoinha Tatuí, nós nascemos com mais 6 igrejas, são 7 igrejas que nasceram a partir desta casa. E aí nós falamos, né, com a coordenação, né, com o Adriano, olha, nós queremos um seminário, por favor, deixa a gente abrir um aqui. Né, e foi feito todo o estudo, né, da igreja, da região, e conseguimos, né, fazer a plantação do carisma. Hoje nós somos gratos ao Senhor, né, por esse tempo. Né, serão quase 100 alunos formando uma turma agora, linda. Né? Uma turma linda, primeira turma aí. E já queremos aproveitar também, vou deixar vocês também fazer um convite bem bacana aí para quem está assistindo, para fazer o Seminário do Carisma. Mas uma última pergunta para a gente terminar essa sessão. Nós falamos, né, sobre a importância do ensino da igreja, mas eu queria também olhar, vocês estão também como diretores locais, né, de uma igreja, do seminário, como que tem surgido os diálogos até agora pensando no futuro, né? Se a gente fosse agora, a gente tem tantos dados, né, informações sobre o crescimento dos evangélicos do Brasil, sobre as características, a gente falou da pós-modernidade, né, o relativismo, enfim, tantas características, mas eu queria que vocês também trouxessem uma reflexão, qual para vocês é o maior desafio do ensino bíblico, agora também falando como seminário dentro das igrejas, nos próximos anos? Quais têm sido e serão para vocês os próximos desafios na parte do ensino dentro de uma igreja? Deixa eu começar. Eu acredito, assim, hoje lá vendo, né, dentro do carisma lá de Alphaville, a gente tem uma variedade de público. Então, nem todos os que fazem carisma hoje lá são cristãos. Então a gente recebe católicos, a gente recebe espíritas, a gente recebe até de outras religiões, muitas vezes por curiosidade mesmo. Sim. E às vezes a dificuldade muito é que esse balizar, né, de entender o básico da fé cristã, de entender o beabá, que muitas vezes é uma pessoa que veio crua, às vezes é uma pessoa que realmente veio de uma outra religião, aceitou Jesus, né, no culto e semana que veio já está matriculado dentro de um seminário. Né? Então, o seminário ele tem que ter essa capacidade de atender esse novo convertido que nunca teve uma experiência com Jesus, que não conhece, e atender aquela pessoa que está ali anos dentro da igreja e que nunca parou para pensar que precisaria fazer um seminário. Então, a gente precisa ter essa capacidade de ter uma linguagem que seja acessível para todos, mas que não perca a profundidade das escrituras. Uau, é verdade. Porque se a gente for querer só alimentar aquele que é novo, né, o beabá, a gente acaba desanimando aquele que já está há muito tempo na fé. Porque fica uma coisa muito básica. Então,
a gente tem sim que incentivar um a estudar mais e tem que mostrar para o outro que, mesmo ele estando muito tempo dentro da igreja, existe algo que ele ainda não viu. Então, eu acho que esse balizar hoje é a parte mais difícil, porque, né, a gente vai vendo ao longo das turmas do Carisma, né, como o Gustavo falou, o início é esses líderes que estão mais animados, né, esse pessoal mais engajado na igreja. Aí a próxima turma, geralmente, são aqueles que estão na igreja, mas ficaram na dúvida, assim, será que eu faço? Será que eu não faço? E ao passar das turmas, né, que vão entrando no Carisma, vão vindo cada vez mais novos convertidos, vão vindo cada vez mais essas pessoas que estão novas ou que estão vindo de fora, de outras igrejas ou de outras religiões e que querem entender o que realmente é esse evangelho. Exato. Só que essas não podem perder essa essência de entender a profundidade e entender o que Deus tem, né, de capacitação para elas também. Então, esse desafio dessa pós-modernidade do carisma, né, nós como professores, como diretores, né, também como pastores das igrejas, a gente tem que entender como adequar tudo isso, né, uma linguagem para tudo isso. É verdade, realmente. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Muito bem falado, né? O que a gente tem hoje buscado trazer, né, de alguma forma para o global, auxiliando o nosso pastor André Valadão, é exatamente isso. Eu gosto de dar um exemplo que a mulher grávida, com toda a tecnologia, seja hormonal, seja das máquinas que acompanham, né, a gestação, nós não nos alegramos se por um acaso uma mulher for com 4, 5 meses dar à luz. Né? Nós nos alegramos quando os 9 meses se cumprem. Então, assim, não muda o tempo, né? Não muda o tempo, não há como o auxílio das ferramentas modernas não podem tirar essa importância do tempo, da nutrição espiritual para uma maturidade adequada. Então, o que a gente tem pensado hoje, talvez seja uma resposta para o futuro, é pensar também realmente em etapas. Né? Nós temos que pensar como pastores e gestores da igreja, que eu não posso só proporcionar pontualmente o ensino. O ensino não foi só, né, no nosso caso aqui em Lagoinha, só aquele período do start, ou só o primeiro ano do carisma. Quer dizer, a gente precisa continuar pensando um caminho, né, de ensino que a igreja vai se envolvendo para que esse cristão que ele vem não convertido às vezes para o nosso start, ou, né, inicialmente bem convertido, chegando do start para o carisma, ele realmente chegue a se desenvolver. Né? Quantas vezes a gente tem essa impressão no espírito que recebemos no carisma ou pessoas não crentes, né? Como a Renata falou, são mínimo o número, mas que são pessoas que realmente não se converteram, vão se converter ali, ou aquelas que só foram embrionárias do evangelho. Então ali estão com um embrião no seu espírito, quer dizer, de uma palavra que receberam, de um culto que levantou a mão para Jesus e tudo, mas ali com a nutrição bíblica do espírito é que realmente vai haver o gerar do novo nascimento e ali a maturidade. Então a gente tem buscado isso, né? Quais são os próximos passos para que esse ensino seja didático, né? Que tenha o ritmo e linguagem sem perder a essência da nossa geração, mas que ele tenha também, um trilho contínuo. Gere constância, gere constância. A gente precisa nos 9 meses para a mulher dar à luz de forma saudável. Né? Esse é o exemplo que eu gosto de dar na mesa. Glória a Deus, gente. Eu tenho mais 15 perguntas aqui, mas por conta do tempo a gente já vai encerrar. E eu quero aproveitar, né, nós estamos iniciando agora a abertura das inscrições para 2026, aqui na nossa unidade, né, todo o Brasil e mundo, aí onde o Carisma está. Mas eu queria que você fizesse um convite para aquele irmão, para aquela irmã que está assistindo o nosso podcast, o porquê, né, é importante fazer o Carisma, porque ele deve procurar, né, esse momento tão importante para a vida dele, para o ministério. Bom, às vezes a pessoa escuta, né? Eu vou fazer um seminário, ela acredita assim, isso é para pastor. Né? Eu não vou fazer seminário porque eu não quero ser pastor. Eu falava isso. E aí, o Senhor ali no seminário, né? Eu entendi que não era para ser pastor. Né? Ser pastor ou não é só uma consequência do chamado que Deus vai te revelar ali no seminário. Mas o seminário é para você que quer amadurecer, você que quer conhecer mais as escrituras, você que quer ir mais fundo no que Deus tem para falar para você. Né? Às vezes você já leu a Bíblia, às vezes você tem dificuldade de estudar a Bíblia, às vezes você tem dificuldade, né, em alguma pregação que o pastor fala, e o carisma é esse lugar que você vai ver as coisas de forma mais clara. São assuntos que geralmente não vão ser tratados dentro de um culto, são conteúdos que muitas vezes
o pastor não vai falar, não vai ter num GC, e que aqui no Carisma você vai ser surpreendido com o que Deus tem em cada uma das áreas que vai ser ensinada. Né? O Carisma hoje é um seminário de crescimento da fundamento cristão, né? Dos fundamentos mesmo. Então você vai ver questão de dons, você vai ver, né, prosperidade, você vai ver realidades da nova criação, por que você precisa nascer de novo. Então são conteúdos que você não vai ver em outro lugar, somente aqui. E é um lugar que todo mundo que vai falar bem. Porque eu não conheço uma pessoa que fez carisma que saiu falando assim, eu não devia ter feito esse seminário. O carisma é algo que quem fez apaixona. E tem gente que faz e quer fazer de novo e pergunta qual que é o próximo passo. Então, assim, já nem sei, mas se terminou o primeiro ano, vai pro Master, né? Não pode parar. E quando termina o Master, ele ainda pede o que mais eu posso aprender. Porque, né, quem tá ali estudando, tá dentro desse ambiente, ele não quer parar, porque é muito gostoso de estar nesse lugar. É verdade. Maravilhoso. Acho que o esposo já falou tudo que precisava falar, viu, gente? Tá aí, ó. Vem fazer carisma em 2026. Aqui no Carisma de Tatuí vai ser uma bênção. Mas eu só quero deixar uma frase. A frase é: você precisa estar ocupado com a coisa certa para que as coisas erradas não te ocupem. Né? Romanos 12, 2, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sem a palavra de Deus, ou sem o ensino profundo das Escrituras, saudável, de forma bíblica, saudável, a gente vai desejar e não vai conseguir alcançar. Mas quando a palavra de Deus é a nossa prioridade, expostos à palavra pelo seminário, a gente, né, sabe realmente como corresponder ao Senhor, como acessar aquilo que Ele tem para nós, como viver uma nova vida, como viver realmente a plenitude do chamado, do modelo de vida que Ele tem para nós. Então, nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso coração com as Escrituras, senão realmente as coisas erradas vão nos ocupar e a gente vai perdendo o melhor de Deus. Então o seminário é isso, esteja ocupado com a coisa certa, para que as coisas erradas não te ocupem. Glória a Deus. Gente, a gente finaliza então o nosso podcast. A gente vai deixar aqui também na legenda desse episódio todas as informações para você se conectar, buscar, né, saber sobre o carisma, quem são os professores, quanto tempo que dia são as aulas, todas as informações. Nós temos um WhatsApp de atendimento, nós temos um formulário para você participar e fazer sua inscrição. Deus abençoe e até a próxima.